Será que a balança mostra exatamente a verdade? Porque sim, perder peso e perder gordura são coisas completamente diferentes. Por muito tempo eu fiquei obcecada com o peso na balança. Achava que para emagrecer eu tinha que ver o número descer, mas não é assim que funciona. Olá, eu sou a Lígia, personal trainer e nutrition advisor, e uma mulher em uma jornada real de transformação. E neste episódio vou partilhar contigo o que eu mesma só entendi depois de errar várias vezes. O que eu não sabia é que dá para perder peso e continuar com o corpo inchado, sem firmeza e sem energia. Porque na verdade o que importa é perder gordura. E isso muda tudo na estratégia. E é isso que vamos aprender no episódio de hoje. Fica comigo, já subscreve o canal. Aqui você vai aprender dicas práticas para você adquirir uma alimentação mais saudável, a mentalidade certa para você conseguir alcançar os seus objetivos. Esta é uma jornada de 180 dias, onde eu vou te mostrar a realidade, apesar de eu ser uma profissional da área, que busca alcançar a sua melhor versão. Já pegou o teu chá? Eu já peguei aqui o meu e vamos entender as principais diferenças entre perder peso e perder gordura, ok? Basicamente, perder peso envolve a redução de peso corporal total. Isso inclui perder água, perder músculo, perder gordura e perder às vezes massa óssea. Já a perda de gordura é a redução do tecido adiposo, ou seja, gordura corporal. Você só perde a gordura corporal. E muitas das vezes enquanto você está a perder a gordura corporal, você consegue manter ou até ganhar massa muscular magra. Existem outros fatores importantes que acontecem quando você perde gordura, tais como você consegue melhorar o teu metabolismo, você consegue melhorar a tua saúde cardiovascular, evitando doenças crônicas. Já no caso em que você perde apenas peso, você também perde massa muscular. Consequentemente, quando você perde massa muscular, o teu metabolismo desacelera. Consequentemente, isso reduz a força e o risco de você voltar a ganhar aqueles quilos que você já perdeu. Por isso, é importante nós focarmos na perda de gordura. Porque quando você perde gordura, você consegue manter o teu peso por um período mais longo. Você sabia que o tecido muscular ele queima até 6 calorias por quilo por dia até em repouso? Ou seja, construir músculos, o músculo ele queima mais calorias do que a gordura. Então, por isso é importante você, quando está a fazer um processo de emagrecimento, quando você está a fazer um processo de ganho, quando você está a fazer um processo de perda de gordura, você precisa fazer musculação, você precisa construir músculo, porque o músculo ele vai te ajudar a queimar mais calorias, consequentemente perder mais gordura corporal. A perda de gordura, ela também melhora a tua sensibilidade à insulina. Uma melhor sensibilidade à insulina significa que o corpo consegue processar e usar a glicose de uma forma mais eficaz, reduzindo o risco de diabetes tipo 2. Agora vamos entender por que perder gordura leva mais tempo. Precisamos entender que o nosso corpo ele adapta-se. Você quando fica muito tempo em um processo de emagrecimento, está quase frio. Desculpa. O nosso corpo ele vai ver, ok, ela está a perder bastante peso, ele não sabe se tu estás em um processo de emagrecimento, então o que é que ele vai achar? Ele vai achar que tu estás em escassez, estás com falta. E o nosso corpo, vai começar a estocar, vai começar a guardar as reservas que ele tem, porque ele acha que tu estás a passar uma necessidade. Porque não sei se tu sabes, mas o nosso corpo ele tem a função de nos proteger. Então, consequentemente, quando você passa por um período de perda de peso, chega numa altura que o teu metabolismo começa a desacelerar. Por quê? Porque o teu corpo acha que tu estás com falta. Então, quando ele acha que tu estás com falta porque estás a lhe dar pouco alimento, na concepção dele, lá pouco alimento que normalmente ele está acostumado a ingerir, ele passa a guardar como forma de, ok, isto aqui é um alerta, ela está a comer pouco, pode ser que ela não tenha reservas, então ele vai guardar para que ele possa utilizar
posteriormente. E esse processo é um processo que é o famoso chamado a termogênese adaptativa. O nosso corpo adapta-se àquele ambiente. Por isso é que é bom quando você começa um processo, você ser acompanhado por alguém. Por isso alguém vai saber, ok, estamos nessa fase, vamos dar um bocadinho mais de alimento, vamos tirar um bocadinho mais de alimento, então você precisa de ser acompanhada para que com um profissional você consiga contornar estas situações e não se frustrar por achar, ok, parei de emagrecer ou parei de perder peso ou, por exemplo, a minha dieta não está a funcionar, ou você pode não, porque às vezes não tem como você mexer tanto na dieta e vais, consequentemente, mexer no treino, vais adicionar mais cardio, por exemplo, mais descanso. Então, é tudo um processo que você precisa entender e ter conhecimento. Muitas das vezes nós não temos esse conhecimento, e você conseguir ter alguém que consiga te orientar para que você consiga perder gordura e não perder apenas peso. Já agora, me diz aqui abaixo se você já passou por isso. No cabelo aqui. Se você já passou por isso, que eu quero saber a tua experiência sobre. Porque às vezes a gente passamos um processo longo de emagrecimento e depois simplesmente a balança para de funcionar. Quero muito saber a tua experiência sobre aqui nos comentários. Assim como também existem fatores que influenciam a perda de gordura, tais como a nossa taxa metabólica basal, a nossa idade, o nosso peso, o nosso sexo, a nossa qualidade do sono. Então, tudo isso influencia a nossa perda de gordura. Agora, o que é que você precisa entender para perder apenas gordura corporal? Começar a perder gordura corporal e muitas das vezes até manter ou ganhar massa muscular, você precisa ter uma alimentação equilibrada, você precisa treinar força, você precisa fazer treino de força, você precisa fazer cardio, você precisa treinar com frequência, não treinar só uma vez na semana, você precisa treinar com constância, que eu estou sempre a falar aqui no canal, constância, constância, constância. Vocês vão ouvir muito falar sobre essa palavra constância. Eu vou dividir em tópicos, para você ter mais ou menos uma noção de como que você vai conseguir perder gordura e manter ou até ganhar massa muscular. Então, primeiro, você precisa entender que quando você está num processo de perda de gordura, você precisa de consumir a quantidade certa de proteína. É um erro muito comum as pessoas negligenciarem a quantidade certa de proteína que você precisa consumir. Então, quando você precisa de ter uma alimentação rica em proteínas, não quer dizer que seja baixo em carboidrato, mas ela tem que ser uma dieta rica em proteína. Por quê? Porque a proteína, só o facto de você consumir proteína, quando você vai fazer a digestão, o nosso corpo ele queima muito mais calorias para digerir a proteína do que para digerir, por exemplo, o carboidrato ou para digerir a gordura. Então, você ter a quantidade certa, você consegue queimar mais calorias, consequentemente, você consegue construir mais músculos. Quando você consegue consumir a quantidade certa de proteína. 2. Inclua treinos de força, musculação, por exemplo. Inclua também cardio. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer um HIIT. Então, quando você inclui cardio, e o cardio é bom e é um assunto que nós podemos abordar mais aqui. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em te falar, a gente conversar mais sobre cardio, porque ainda é um tabu, ainda é uma dúvida muito frequente das pessoas acharem que o cardio não é uma perda de tempo. Muito pelo contrário, o cardio ele melhora a nossa saúde cardiovascular, que é imprescindível e importante. Então, por exemplo, você quando vai fazer o cardio, só para dar uma resumida rápida, você quando for fazer o cardio, você pode fazer moderadamente, uma caminhada moderada, no máximo dos máximos 150 minutos por semana. Já o mais intenso, você pode fazer 75 minutos por semana também. Ou seja, como é que você vai dividir isso? Você pode fazer caminhada de 30 minutos de segunda a sexta, isso vai te dar 150 minutos,
a caminhada de 30 minutos durante a semana, de segunda a sexta-feira, vai estar 150 minutos. Depois você pode fazer um HIIT 3 vezes na semana, você pode fazer 2 de 30 minutos e um de 20 minutos. Isso vai dar mais ou menos uns 80 minutos, que equivale a mais ou menos uns 75 minutos de cardio intenso na semana. E isso vai te ajudar a queimar mais calorias. Mas esse é um assunto que nós podemos abordar mais a fundo num próximo episódio. Agora vamos passar para uma das que eu ainda tenho uma dificuldade, que é a qualidade do sono. Porque quantidade não é a mesma coisa que qualidade do sono. Você acordar descansada e não acordar cansada. Quando você acorda cansada, é sinal que você não teve uma boa noite de sono. É sinal que você não teve uma boa qualidade do teu sono. Então, construa uma higiene do sono. Evite utilizar o telefone antes de você dormir. Então, isso tudo vai te ajudar a ter uma boa qualidade do sono. Porque também ter uma boa noite de sono, ela ajuda a equilibrar os níveis hormonais, regulando o nosso apetite. 4. Beber água. Esse também é um erro muito comum. As pessoas têm dificuldade em beber água. Então, beber a quantidade certa de água, manter-te hidratado, porque o nosso corpo, 70% do nosso corpo é água. Então você precisa hidratar. E parece até uma controvérsia, mas você manter o corpo hidratado, ele te ajuda a eliminar toxinas, eliminar líquidos, reduzindo a retenção. Ou seja, quando você te mantém hidratado, você consegue te manter menos inchada, reduzindo aquela retenção que muitas vezes você tem, por vezes é falta de você consumir água adequada durante o dia. Então, beba água. E depois também, outro fator que você consegue reduzir, ter uma redução da retenção de líquidos, é você controlar a ingestão de sódio, o sal. O sal é importante a gente consumir o sal, sim, mas na quantidade certa. Quando você consome sal na quantidade certa, você consegue reduzir o inchaço, você consegue reduzir a retenção de líquidos. Os atletas, eles gostam muito de utilizar mas isso eu não te recomendo a fazer porque você não é atleta, mas eles, por exemplo, quando eles estão em competição, eles bebem, tem um período, acho que são 3 dias, se não estou em erro, são 3 dias que eles bebem 6 litros de água durante esses 3 dias, e eles reduzem drasticamente a quantidade de sal que eles consomem. Acho que são 5 gramas de sal que eles consomem nesse dia. Se você for atrevida, você até pode experimentar fazer isso, que é beber 6 litros de água durante 3 dias e consumir apenas 5 gramas de sal durante esses 3 dias. Você vai ver como você vai conseguir reduzir aquela retenção. Quando eles vão para fazer quando vão para fazer a competição, eles precisam estar o menos retido possível. Então eles usam essa estratégia. O aumento de consumo de água e a redução do sódio. Então, quando você tem quando você consegue ter uma ingestão adequada de sódio, também melhora muito a tua retenção de líquidos e, consequentemente, você consegue perder mais gordura corporal. Agora vamos passar para o sexto. O sexto é cuidarmos da nossa saúde mental. Até parece um clichê, parece os coaches a falar, mas nós precisamos muito cuidar da nossa saúde mental, porque tu estás em um processo de emagrecimento. E quando tu estás em um processo de emagrecimento, a maneira como tu te tratas, a maneira como tu te sentes, isto também influencia na nossa perda de gordura. Parece que não, mas influencia. E por conta disso, eu criei um guia, os 7 hábitos para recomeçar com consciência. Esse guia, eu uso ele até hoje, porque não é só você saber que você precisa treinar, não é só você saber que você precisa ter uma alimentação saudável,
é preciso você ter as ferramentas certas para você conseguir colocar o treinar em prática, o se alimentar saudável em prática. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, dá uma olhada, tem um valor assim absurdo, pelo conteúdo que lá tem, o valor é significativo. Mas se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, depois do vídeo você pode dar uma olhada e adquirir. Com certeza vai fazer muita diferença. Então, nós termos a mentalidade certa e termos o cuidado da maneira como a gente se sente. Às vezes estamos cansados, precisamos descansar. Às vezes estamos só com preguiça. Também entender o nosso sentimento sobre o processo é importante para nós termos uma perda de gordura significativa. Agora, quase acaba o meu chá. Também é importante nós termos o déficit calórico adequado. O que é o déficit calórico? Mais ou menos, só resumindo assim, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, mais a fundo, sobre déficit calórico, sobre a dieta certa para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir perder gordura e ganhar massa muscular. Então, no próximo episódio, já subscreve o canal para você não perder esse episódio, que ele está assim incrível. Então, quando você tem um déficit calórico adequado ao teu objetivo, é importante porque você vai saber exatamente o que fazer para você perder apenas gordura. Porque você precisa começar aos poucos. Déficit calórico é você comer menos do que aquilo que você gasta. Então, mas você precisa ter, para você perder gordura, você precisa ter o déficit calórico adequado. Você precisa começar aos poucos. Se você é o tipo de pessoa que tem problema, não tem uma boa relação com a comida, por exemplo, eu não te aconselho a fazer um jejum, por exemplo. Se você é o tipo de pessoa que ainda está muito ligada ou ainda tem um vício no açúcar, eu não te aconselho você a tirar o açúcar completamente. Você pode ir gradualmente fazendo pequenos ajustes na tua alimentação. Você conseguir ter um bom resultado logo no início. Porque muitas das vezes não é você fazer uma mudança drástica que você vai conseguir um resultado duradouro. Porque o que a gente procura aqui não é só perder gordura para usar aquele vestido maravilhoso que você viu na Zara. Não, é você conseguir manter o peso perdido por longo tempo. Principalmente aprender a te alimentar corretamente para que você consiga manter este hábito de alimentar-se saudável por o resto da tua vida. Porque também é um erro muito comum as pessoas as pessoas quererem perder peso só para caber naquela calça ou só para caber naquele vestido. Mas muitas das vezes você vai voltar ao mesmo ponto, vai voltar ao mesmo ponto, por quê? Porque você não adquiriu a maturidade, a maturidade saudável para você ter sim os teus momentos em que você vai comer uma pizza, que você vai comer um hambúrguer, que você vai comer um fungo com feijão de olho de palma, por exemplo, que eu sou angolana e a comida africana não pode faltar. Não pode faltar. Então, você ter a inteligência de quando que você vai meter estas refeições na tua rotina ou saindo da tua rotina e conseguir saber voltar. Então, você precisa ter um déficit calórico adequado para o teu objetivo. E como é que eu sei quando eu estou a perder gordura? Como já falei aqui, acho que já falei aqui, sim, eu não utilizo muito a balança, porque muita balança você vai ver o peso e ali aquele peso não significa que você perdeu apenas gordura. Então, a fita métrica, ela te dá uma base muito boa. Se você não tiver, por exemplo, que vai no nutricionista, que ele vai te fazer a bioimpedância, ter aqui uma noção mais geral do que é que você perdeu exatamente. Então, você em casa, você pode utilizar a fita métrica. Com a fita métrica, você pode ver que você perdeu medidas, utilizando a medida do pescoço, a medida da cintura, a medida do braço. Então, você consegue ter uma percepção melhor quando você utiliza a fita métrica. Fotografias também é uma
é um meio de você registrar e você ver como que tem sido o teu processo. Então você consegue saber quando que você está a perder gordura, através da fita métrica, através de fotografias, você consegue ter uma noção geral sobre como tem sido o teu processo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. No próximo vídeo vamos falar sobre qual a dieta certa para a gente perder gordura e manter ou ganhar massa muscular. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever o canal, ativar o sino das notificações. Isso me ajuda muito a manter o canal no ar e principalmente a saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Você se inscrevendo, você não vai perder nenhum episódio, porque cada episódio você vai aprender mais sobre como adquirir um estilo de vida saudável, como manter esse estilo de vida saudável para o longo da tua vida.